hora de pensarmos o que realmente queremos para a nossa cidade. É hora de pensarmos juntos o nosso futuro. Com o projeto estratégico Farroupilha 2020-2040, a Prefeitura Municipal quer fazer da cidade o principal polo econômico, educacional e cultural do sul do país. E não se trata só de sonho, é meta. Sabe exatamente como percorrer esse caminho. O 2040 tem 6 grandes eixos: gestão pública, desenvolvimento social, qualidade de vida, infraestrutura, economia e inovação. Cada um deles tem sub-eixos específicos que contribuem para definir as metas a serem alcançadas, como criar uma cidade sustentável, um centro tecnológico para desenvolvimento de startups, uma cidade mais segura que trata os resíduos sólidos de forma eficaz e protege o meio ambiente. Para elaborar minuciosamente o plano, a gestão do Poder Executivo Municipal pretende contar com a ajuda de todos os farroupilhenses que queiram se juntar a esse sonho de construir uma Farroupilha ainda melhor. Empresários, engenheiros, médicos, advogados, professores, jornalistas, intelectuais, trabalhadores do campo, da indústria e do comércio. Todos serão bem-vindos e terão suas contribuições devidamente acolhidas. Será assim que caminharemos juntos rumo ao futuro. Afinal, foi assim também que chegamos até aqui, sendo essa cidade maravilhosa para viver e trabalhar. Farroupilha 2040. O futuro começa aqui. Bem-vindos ao 8º Encontro Público do Projeto Farroupilha 2020-2040. Hoje o tema é a indústria e seus desafios. Saudamos o prefeito municipal, senhor Clayton Gonçalves, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, senhor Roque Severnini, os debatedores, o professor Dr. Adir Ubaldo Reck, o professor Dr. Enor Tonoli Júnior, e a professora doutora Eloide Pavone. E, em nome deles, saudamos a todos presentes. Durante este ano acontecerão encontros para ouvir a comunidade e planejar a Farroupilha dos próximos 20 anos. A criação do projeto 2040 surgiu da necessidade de Farroupilha adotar um plano que permita uma visão de futuro, indique projetos para superar os desafios e determine ações e metas para o município. Ao final dos ciclos, dos estudos e dos projetos para cada eixo, será produzido um documento com as diretrizes do Farroupilha 2020-2040. Assim, o encontro de hoje servirá como apoio para planejar diretrizes no desenvolvimento do setor industrial para os próximos 20 anos. Além das reuniões públicas, como a de hoje, o projeto Farroupilha 2040 oferece outros canais de comunicação para ouvir as demandas da comunidade. Quem desejar, pode entrar em contato diretamente na sala física do projeto Farroupilha 2040, no Centro Administrativo, pelo telefone WhatsApp, pelo site ou por e-mail. Então, neste momento, convidamos a coordenadora do projeto Farroupilha 2020-2040, a senhora senhorita Franciele Bonassi, para que dê as boas-vindas. Dizer que é muito importante a participação de todos, que as ideias que a gente está colhendo têm agregado muito no projeto, e dizer que, como o prefeito fala, que enquanto outras cidades estão caminhando para trás, Farroupilha está pensando no futuro, está olhando para frente, e o futuro começa dentro das nossas casas, no nosso bairro, começa lá, com as pessoas que estão junto com nós, planejando e realmente organizando da melhor forma possível para a gente ter uma cidade mais acolhedora e que pensa como nós queremos. Então, em nome do projeto, da coordenação e de todos os grupos de trabalho, eu gostaria de convidá-los a participar através do WhatsApp, também temos o Instagram, temos a sala física do 2040, e dizer que é muito importante a participação de todos. Obrigada. Convidamos, neste momento, para que faça a sua saudação, o prefeito municipal, senhor Clayton Gonçalves. Boa noite a todos, uma alegria recebê-los aqui no Paço Municipal, nesta noite fria, como disse a Fran, para darmos encaminhamento a mais um dos eixos de discussão da formatação do documento de governança para a Farroupilha para os próximos 20 anos, que devemos esgotar aqui ainda no ano de 2019. Queremos agradecer a presença dos condutores desta noite. O eixo é desenvolvimento econômico.
Todas as entidades aqui representadas, né, SIC, CDL, Sindilojas, Sindigêneros, a comunidade em geral, presidentes de bairros, os executivos do município de Farroupilha, participantes de entidades prestadoras de serviços, enfim, aquelas pessoas interessadas no desenvolvimento efetivo da nossa cidade. É importante que nós estejamos aqui, né, Gabriel, lá do planejamento, e em nome de quem quero agradecer o belo trabalho que a tua equipe tem produzido aqui na construção dos diversos eixos, e também da imprensa que está aqui contando essa história, gravando essa história para o futuro. Eu quero dizer que a construção do 2040, ela nasce primeiro das nossas ideias, dos nossos conceitos de cidade, dos nossos conceitos de que lugar queremos, de como desejamos entregar para os nossos filhos o lugar que moramos, como deverão ser as nossas praças, os nossos parques, como deve ser o nosso transporte urbano, que água nós queremos beber. E eu digo isso com muita tristeza, porque estivemos hoje reunidos com o presidente da Corsan e fizemos duríssimas cobranças, porque no contrato de programas que a Corsan tem com Farroupilha, quase nada foi entregue em 11 anos de contrato andado. E quase nada é pouco mais do que alguns metros de tubos enterrados e de uma ET que está em 95% da sua construção concluída, 95%, e que não tem nenhuma ligação para receber o esgoto, e que, após ter essa ligação com o esgoto, ela precisará ter bombas de recalque, porque está numa posição mais alta, e que, enfim, precisa condução para retirar a água limpa dessa extração, e tem vários erros estratégicos de uma companhia que eu nasci e me criei bebendo água da Corsan, a maior parte de nós fez isso, e que tem uma história muito bonita, que tem uma logística de amplitude no estado do Rio Grande do Sul e que tem entregue uma água de relativa qualidade, apesar de todas as desandanças, né, propostas através de gestões extremamente políticas. É importante isso, que a cada 4 anos muda, e muda o conceito, né, e muda a vocação, e muda o foco, e muda o programa, e o dinheiro que havia sido tomado lá do Banco Mundial já não vem para aquela finalidade, e o dinheiro do PAC já não entra para aquela finalidade. E eu estou dando exemplo da Corsan, porque, rememorando a reunião de hoje, porque planejamento ele tem que ser maior do que vocação política, ele tem que estar muito adiante disso. Por isso que ele deve ser feito pela sociedade, ele deve ser feito pelo cidadão, ele deve constituir um equipamento de governança e de comprometimento que nasça, né, de cada um dos cidadãos. E quando nasce dos cidadãos, ele tem força, ele é exuberante, e ele move o prefeito que se desalinha. Alguém me perguntou assim, vocês estão entregando muito asfalto, aí já são 30 e tantos quilômetros de asfalto. Eu disse, eu sei, eu saí com um sapato marrom hoje de manhã, estou com um sapato preto aqui de tanto asfalto que eu pisei hoje. Mas tu está fazendo conta no banco, e é verdade. Quando eu cheguei na prefeitura, tinha carnê para pagar. Tinha. Se alguém quiser saber, então tenho lá os carnês que eu tinha para pagar. E vai ter carnê quando eu sair daqui. O projeto 2040 ele vai constituir um equipamento que não permitirá que o governante que venha tenha medo de pagar carnê. Ele tem que estar alinhado com o desenvolvimento. O mais importante é entregar. Não vou fazer carnê para não ter dívida, mas também não vou entregar a cidade nenhuma. O dinheiro desaparece na andança da política de varejo e não se constrói absolutamente nada. Então é importante que tu transforme o dinheiro, ao invés de varejo, em estrutura. E a estrutura tu faz como nós fazemos. Para comprar uma casa, comprar um carro, tu paga o consórcio, paga a prestação do carro, ou tu vai comprar uma calça jeans, né, cara, e não tem todo o dinheiro, você faz um carnê e paga. Isso te bota no compromisso de fazer. Então, se alguém tiver medo de manter o desenvolvimento, nem venha concorrer a prefeito da cidade. Não pode ter medo. Tem que ter, na verdade, a hombridade de dizer assim, vamos manter esse crescimento, vamos botar asfalto nas ruas, vamos fazer as praças acontecer, vamos fazer os parques acontecer, vamos construir unidade de saúde, vamos construir a UPA, mas a UPA não vai ter a vocação. Não vai ter a vocação.
Ela vai ser hoje um centro de distribuição de medicamentos centralizado do município e vai ser um centro de atendimento à mulher, porque a mulher aqui nessa cidade é a maioria. E mulher ainda morre de câncer de mama e de cânceres diversos, não porque tenha falta de acesso. A mulher brasileira, a mulher gaúcha e a mulher farroupilense têm acesso ao diagnóstico, tem acesso ao tratamento, tem acesso à quimioterapia, tem acesso à radioterapia e morre mais do que em qualquer lugar do Brasil. Tem alguma coisa errada no eixo. Então, nós vamos fazer um centro justamente para apressar o eixo. Diagnóstico mais precoce, tratamento mais precoce, resolução mais precoce, quimioterapia mais precoce, radioterapia mais precoce e devolução curada para o céu, porque qualquer tumor que passar de 1 centímetro, matou. E isso é falta de planejamento. Nós gastamos milhões, um câncer menor do que 1 centímetro, ele vai ser tratado, curado, cirurgiado, quimioterapiado, com um valor que não vai passar de R$20 mil, custo público, estou falando de SUS. Agora, se ele virou um tumor acima de 1,5 centímetro, ele vai custar mais de R$200 mil para o sistema e vai matar a mulher adiante. Vai roubar ela da família. Então, isso é falta de planejamento. Por isso que o planejamento, a estratégia, a vocação de um 2040, e que tem diversos eixos, é tão importante. O que vocês estão fazendo aqui nessa noite é assinando um documento que garante um futuro sustentável, como Curitiba fez. Curitiba fez durante 50 anos, foi tão bom que já renovou por mais 50. Aliás, quando começou a fazer os primeiros 50 anos, não existia celular, nem ideia de celular. Não existia computador, nem ideia de computador. O computador surgiu no meu tempo. Eu já estava começando a faculdade de medicina quando apareceu o CP500. E o celular, eu já era médico há muito tempo quando surgiu o celular. Teve o BIP antes. Então, assim, o mundo evolui muito rápido. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Mas a gente sabe que pode planejar a cidade para daqui a 10, 15, 20 anos de forma sustentável, com a melhor água possível, com o melhor terroir possível, com a exuberância e a elegância de fazer principalmente uma coisa fundamental, que é melhorar a autoestima das pessoas, a longevidade e a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigada a toda a comunidade aqui presente por participar desse projeto tão importante para a Farroupilha. Nosso agradecimento também à Sacola da Vida pela doação das frutas e à Vanusa, que fez o café e o chá, que esquentou hoje de noite, né, a todos nós. Vamos apresentar os integrantes do grupo que trabalha o tema que será abordado. Daremos início ao nosso debate. Convidamos, então, para que tome seu assento junto à mesa, o professor Dr. Adir Ubaldo Rec, que é coordenador do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito da UX, com graduação e licenciatura em Filosofia pela UX e Direito pela mesma universidade. Foi secretário de Planejamento de Caxias do Sul e possui experiência na área de Direito com ênfase em Direito Público. Desde já, nosso agradecimento pela sua presença. Também convidamos o professor Dr. Enor Tonoli Júnior, que é coordenador executivo do Parque de Ciências, Tecnologia e Inovação Tecno-UX e do programa de Star UX. Professor na área de Engenharia e Empreendedorismo, formado em Engenharia Mecânica. Obrigada, professor, pela participação. Convidamos também para que tome seu assento junto à mesa e, desde já, agradecemos a presença. Não foi feita alteração no nosso painel por conta do tempo, mas a gente pede desculpas por a sua foto não estar exposta, mas agradece muito a tua presença, viu? Então, convidamos a professora doutora Eloide Pavone, graduada em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul, com mestrado em Engenharia da Produção pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção da URGS. Possui doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da URGS, com tese abordando os temas Gestão do Conhecimento e Inovação. É professora da Universidade de Caxias do Sul desde o ano de 2000 e coordenadora do Programa de Empreendedorismo da instituição. Atua principalmente nos temas melhorias no processo produtivo, planejamento e controle de produção, produtividade, gerenciamento ambiental, gestão do conhecimento, inovação e empreendedorismo. Obrigada pela presença. Pronto. E também convidamos para que junte-se à mesa
aos debatedores, o mediador, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, senhor Roque Severnini, graduado em Administração Pública e Direito pela UX, vereador por 2 legislaturas, secretário municipal de Obras e Trânsito de Farroupilha em 2013 e 2014, chefe de gabinete do deputado federal José Stedley por 4 anos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Passamos, então, a palavra para o mediador, o senhor Roque Severnini. Bom, boa noite a todos. Cumprimentar aqui os nossos debatedores, professor Adir, professor Enor, professor Eloide, né? É um prazer tê-los aqui. Cumprimentar o nosso prefeito Claito, nossos colegas secretários, a imprensa e principalmente a vocês que vieram aqui debater esse tema tão importante que é a nossa indústria brasileira, a nossa indústria gaúcha, a nossa indústria do município de Farroupilha. Nós vamos iniciar aqui com uma apresentação aqui, que por alguns minutinhos vocês podem abordar esse tema. Podemos conversar aqui com o professor Adir, fazendo a sua apresentação, o que pensa um pouco, e depois nós vamos trabalhar um pouco as perguntas. Nós temos aqui algumas perguntas que a gente elaborou aqui para fazer para os debatedores, mas a nossa ideia é priorizar as perguntas da plateia, porque entendemos que é melhor, mais democrático e certamente mais proveitoso se nós colhermos o máximo de perguntas possíveis da plateia, que esse é o objetivo do 2040, é ouvir as pessoas dos mais diferentes segmentos, porque nós temos dito que não é o prefeito quem planeja a cidade, e não é a prefeitura, nem o executivo, nem o legislativo, mas quem planeja a sua cidade é a sua gente, com os diferentes segmentos que possuem na sua cidade. Então, passamos a palavra aqui ao professor Adir. Quero, inicialmente, cumprimentar o prefeito e dizer que é uma grande honra estar aqui em Farroupilha. Tenho uma admiração muito grande pelo prefeito Cláudio. Eu acompanho o seu trabalho. Cumprimentar os colegas que estão aqui, palestrantes, o Roque, meu aluno de várias oportunidades, né? E eu vi vários alunos aqui, né? Eu disse, todos os meus alunos estão ficando ricos, isso é muito bom, né? Sinal que você, professor, é bom. Bom, eu vou fazer rapidamente uma exposição que eu considero fundamental no desenvolvimento da região. Primeira coisa é cumprimentar por essa iniciativa. Só que essa iniciativa ela precisa sair das simples diretrizes. Ela precisa se transformar em instrumentos jurídicos que venham vincular os próximos prefeitos. Nós temos aí 20 anos. Então, é preciso que isso, Roque, se transforme em instrumentos jurídicos, para que não apenas seja um trabalho excelente, desenvolvido pela administração, pela comunidade, mas seja um trabalho que tenha segurança jurídica de que vai acontecer. Porque a administração pública está vinculada à lei, pelo artigo 37 da Constituição. E lei é instrumento de planejamento da gestão pública. E, lamentavelmente, nós não fazemos isso nem a nível federal, nem a nível estadual, nem a nível municipal, muitas vezes. E aí não acontece nada. Nós planejamos para 4 anos, para 3 anos, e os prefeitos que vêm depois esquecem, botam no lixo, né? Muitas vezes um trabalho excelente. Então, primeira coisa que eu recomendo, transformar isso em instrumentos jurídicos para que efetivamente aconteçam no futuro. Segunda questão, vou tratar três questões básicas. Segunda questão, o desenvolvimento industrial da nossa região e, consequentemente, da nossa cidade de Farroupilha, ele não é uma questão só local, só de Farroupilha, só de Bento, só de Caxias, só de Flores da Cunha, ele é uma questão regional. E se nós tomarmos na história, nós vamos verificar que as cidades aconteceram ao longo dos rios por causa das comunicações com outros locais.
Depois elas aconteceram ao longo das ferrovias. Caxias, região, teve uma ferrovia. E ela foi fundamental para o desenvolvimento industrial da região. E no terceiro momento, elas aconteceram em função das rodovias, da decisão da política de rodovias. E a nossa região teve rodovias importantes a nível, rodovias nacionais aqui para desenvolvimento. E a indústria aconteceu em função disso. E hoje nós estamos mudando o paradigma da base da estrutura do desenvolvimento, que é a interligação com outros locais do mundo. Isso se chama avião. O avião é a porta do futuro da nossa região. E se nós não nos dermos conta, nós vamos perder não o trem, mas o avião. E aí, consequentemente, nós vamos encolher. O decrescimento é uma das consequências. Então, nós temos que ter esta preocupação regional. Os municípios precisam se articular a nível regional para que aconteça esse novo momento de comunicação com o mundo. Caso contrário, nós vamos ter problema na nossa industrialização. É uma recomendação que eu estou dando e que vocês vão, lá na frente, daqui a 20 anos, se lembrar disso. Terceira questão, para encerrar. A nível local, município, nós precisamos que os municípios tenham um planejamento a longo prazo. E planejamento a longo prazo é plano diretor. É legislação. Não apenas com diretrizes. Porque se eu botar lá diretriz de desenvolvimento da indústria de farroupilha e não construir instrumentos jurídicos adequados, eu não vou ficar aqui falando disso hoje, porque precisaria 1 hora, 2, mas eu posso me dispor a vir aqui. Né? Eu me sinto responsável pelas pesquisas, pelo trabalho que eu fiz ao longo do tempo para ajudar a nossa região. Então, se nós não construirmos instrumentos jurídicos nos planos diretores, capazes de fazer aquilo que nós nos estamos propondo, isso é, saber o que fazer nós sabemos, nós colocamos lá como diretriz. Agora, como fazer isso? São instrumentos jurídicos indispensáveis para que isso aconteça. Caso contrário, não acontece nada. É uma recomendação que eu estou dando. Plano diretor, gente, é um instrumento jurídico de segurança do futuro da cidade. Nós dependemos dele. Quando se fala em cidades inteligentes, vai estar saindo agora um livro meu, daqui mais uns 60 dias, sobre a questão das cidades inteligentes. Não existe cidade inteligente sem plano diretor inteligente. Outro dia, na Câmara da Indústria e Comércio, eu estava assistindo uma palestra de um pessoal que trazia a inovação da questão do transporte e do carro autônomo. Carro em que você não precisa dirigir. Ele se dirige por conta. E aí eu perguntei para o técnico que estava trazendo isso. E eu disse para ele o seguinte: eu moro em Anarrec. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, meu pai vinha a cavalo de Anarrec a Caxias para ir ao moinho. E ele demorava 1 hora. Quando eu fiquei grande, com 20 e poucos anos, eu comprei um carro e vinha para Caxias, para o moinho, e demorava 15 minutos. Hoje, eu tenho um carrão que anda a 240 por hora, se eu puxar. Não tem mais unha, né? Mas eu venho a Caxias.
veio para a universidade e veio a Caxias. E tem momentos, final da tarde especialmente, que eu demoro 1 hora. Isso é, para que tecnologia? Para que? Se o que está faltando aí é plano diretor inteligente. A tecnologia, se não tiver plano diretor inteligente, ela não vai ajudar tanto quanto nós sonhamos que vai. Nós vamos gastar muito dinheiro para ter um carro que anda a 240, vamos gastar muito conforto nesse carro, e vamos continuar andando de cavalo. Né? Porque andar de cavalo continuará sendo mais barato. Então, temos que ter cuidado com isso. Plano diretor inteligente, leis inteligentes, capazes de dar segurança jurídica inteligente para o futuro da nossa região. É a provocação que eu faço hoje com a minha fala inicial. Muito bem, obrigado, professor Adir. Pelo que a gente entendeu, né, o importante é ter política de Estado e não somente política de governo, que é de 4 em 4 anos e tal. Então, uma política de Estado que possa permanecer no município. Professor Enor, dentro dessa área que o senhor trabalha, das novas tecnologias, de inovação, da inteligência artificial e das startups, que parece que é algo assim pouco palpável, se ouve falar bastante, né? Mas muitos perguntam, mas e na prática, como é que isso funciona, como é que isso é possível? A gente está vivendo já esse momento, ainda está longe, está perto, já estamos passando por ele e ele está aí, é uma realidade? Na verdade, isso já está caindo de madura há muito tempo. E justamente um pouco da apresentação que eu trago para vocês hoje vai nessa linha. Nós não enxergamos aquilo que nós não queremos. E eu acho que esse é o grande drama que se vive hoje. Nós temos algumas das fábricas mais modernas do país e do mundo aqui na nossa região. E produzimos commodities. Então, assim, a incapacidade de nós enxergarmos um pouco além, nos despirmos de algumas manias, de alguns conceitos e preconceitos com o que a gente vive na nossa sociedade, nos impede de vermos aquilo que realmente é interessante e importante. A gente fala em futuro, todo mundo gosta de falar em futuro. Ultimamente virou moda falar em futuro, da mesma forma que se prostituiu o nome inovação. É muito fácil falar isso, é muito fácil se apropriar de palavras sem o conceito por trás delas. E o mais interessante é que as empresas que nós estamos trabalhando hoje em dia em termos de parque de ciência e tecnologia, que por sinal estamos estruturando a nossa parceria com o Zenit, da URGS, então isso já está andando também. É impressionante como as nossas empresas começaram a pedir para nós ensinarmos a elas os conceitos daquilo que elas usam, porque elas foram e se transformaram em grandes usuários de conceitos pré-definidos por outros. Nós não criamos os nossos, nós somos meramente usuários daquilo que nos entregam. Ouviram falar no Hyperloop? Olha só, esse começa a ser o primeiro caso de desconhecimento. O Hyperloop é uma das tecnologias mais avançadas que existe hoje, que, na verdade, é uma reinvenção do século XVIII, e que é um tubo com vácuo, com uma cápsula dentro, se deslocando a 1.200 km por hora na superfície terrestre. Em torno de 20 milhões o quilômetro desse equipamento, né, desse produto, que é autossustentável, não precisa nem cobrar passagem desse produto à medida que ele é construído, porque ele se retroalimenta, ele produz a sua própria energia e o excedente ele entrega para a malha novamente. Estiveram há 3 semanas atrás em Caxias oferecendo uma parceria para nossas empresas. Felizmente, a Randon e a Marco Polo aceitaram o desafio, foram até Toulouse, na França, e estão pensando seriamente em construir essas cápsulas para os outros, não para nós. Até porque o ministro dos Transportes disse que vai estar trabalhando em cima da malha ferroviária para trens que andam a 30 km por hora, quando nós temos um Hyperloop disponível e talvez as nossas empresas produzam a 1.200 km por hora. Nós não temos legislação para essa tecnologia operar.
Então, é lamentável. A gente fala de muita coisa. Eu sou futurista. Eu trabalho com uma metodologia da Universidade do Havaí. O professor Paulo Barcelos é futurista. Ele trabalha com uma metodologia da Universidade de Houston. E nós falamos em futuro. Então, assim, nós temos futuristas, nós temos 2 unidades de futurismo e foresight dentro da universidade que não são utilizados. Então, nós nos apropriamos de coisas que são moda. Agora, qual é a nossa capacidade de converter essa moda em ação é o que eu não tenho visto. Nem em Farroupilha, nem em Caxias, nem em Bento Gonçalves e nem em lugar nenhum do Estado. Até porque Santa Catarina deu muito certo pela continuidade das leis, continuidade dos projetos, continuidade de tudo que ela faz. E expandiu o Estado. Quando nós atravessamos a fronteira entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, parece que a gente trocou de país. Que todo mundo funciona dentro da mesma filosofia. O Rio Grande do Sul, por ser bairrista, né, parece que perdeu a mão do tempo. E quando a gente fala em futuro, a gente não pode falar do futuro simplesmente sem falar do passado e do presente. O futuro é muito mais complexo do que parece. Não é um plano que a gente faz hoje pensando o que vai acontecer daqui a 20 anos. Existe metodologia, existe estrutura, existe conceito para que isso possa ser trabalhado de uma maneira mais eficiente. Mas, para não perder muito tempo, eu acho que eu já estourei um pouquinho meu tempo, né? Mas... vai passar? Ah, mas é só para mim sair da frente, então. Volta um. Pessoal, eu dei o nome para essa apresentação de Dead Vortex. Na verdade, isso significa o redemoinho da morte. A mania de fazer sempre as mesmas coisas nos coloca num círculo vicioso que a gente não consegue sair dele e acaba afundando junto com todo o processo. Pode passar? Então, eu fui montando uma série de componentes que não necessariamente estão encadeados em forma lógica, mas a ideia é criar percepções e conexões que vocês possam fazer e interpretar. E uma delas, assim, por que as empresas falham? Né? Então, algum de vocês lembra dessa máquina? Acho que muitos de vocês talvez usaram, talvez muitos tenham visto no museu. Né? A Facit era uma das principais fabricantes de máquinas calculadoras no mundo. A gente sempre ouve falar, né, da história da Kodak, da história de vários outros. Eu trouxe uma outra história que é da Facit. Né? Pode passar. Era a melhor máquina de calcular, o melhor sistema mecânico da época que todo mundo usava, e os engenheiros da Facit, seus administradores, né, tinham uma calculadora eletrônica já em mãos. Só que achavam melhor continuar fazendo o mesmo. Até porque eles conseguiram atingir um máximo de lucro em apenas 6 meses. Isso é um baita negócio. Por que a gente vai inventar outra coisa se a gente está tirando o máximo que a gente pode tirar daquilo que nós inventamos? O detalhe é, até quando? Talvez a pergunta que nunca se faz, até quando? Qual é o prazo de validade de tudo que a gente está fazendo? Quanto tempo de vida as empresas têm hoje que estão posicionadas? Tanto quanto nós, a gente não pergunta qual é o nosso prazo, qual é o nosso tempo de vida. Mas ele expira. As empresas, idem. A sociedade, de uma forma geral, idem. Ela precisa se reinventar, se reorganizar de uma maneira importante. Então, entre o que eu vou explorar, em termos de tirar o máximo proveito, e o que eu vou explorar de conhecer novas coisas no meio do caminho. Então, muitas vezes as empresas falham ou por fazer somente o mesmo, ou por tentar fazer tudo novo de uma hora para outra. Qualquer uma das duas opções é falha na certa. Então, esse equilíbrio entre explorar para tirar o máximo de proveito e explorar para conhecer novas oportunidades é que começa a ser um dos desafios para as empresas trabalharem. Vocês devem ter ouvido falar das 5 forças de Porter. Ouviram? Quem fez administração, ou quem não fez também, mas trabalha em... Isso aqui acabou. As 5 forças de Porter, elas já não existem mais do jeito que elas existiam, porque hoje a gente trabalha de uma forma completamente diferente. Hoje, trabalhar e operar no mundo que a gente trabalha é: pretendo trabalhar sozinho e tentar dominar a cadeia produtiva, ou vou tentar trabalhar em rede e ser um influenciador? O mundo está deste lado aqui, não existe mais do outro lado. Quem insiste em continuar trabalhando sozinho e dominar a cadeia produtiva é porque não entendeu para que lado o mundo vai. Então, o mundo está desse lado. As empresas e o mundo estão trabalhando em rede, em plataforma. Eles precisam ser influenciadores do seu processo. Precisam competir e não um tentar destruir o outro. Então, essa é uma forma radical de pensar que vai ser um passo extremamente importante
nas questões de futuro. Então, a gente tem o modelo tradicional e o modelo plataforma de negócio. Então, nós tínhamos aqui o core business, ou seja, a empresa pensando no seu core, aquilo que eu faço, o meu negócio. Ambiente fechado, controlador, estoquista e cadeia produtiva. E o mundo foi para aquele lado. As empresas precisam de um propósito, elas têm que trabalhar de forma aberta, têm que ser influenciadores, têm que gerar acessos e trabalhar em rede. Então, essa é uma mudança que não é simples de ser entendida. Por isso, antes da gente falar em futuro, a gente falar, e eu concordo, em grau, gênero e número, tem que ter uma legislação que nos propicie tudo isso, mas como eu vou gerar tudo isso, eu não sei para que lado o mundo está indo. Eu preciso primeiro entender qual é o norte desse negócio. E aí sim, o restante tudo, todo o demais, começa a operar na mesma frequência que a gente precisa operar. 2009, olha quem estava no ranking do mundo. Royal Dutch, Shell, ExxonMobil, Walmart, né? E aí, todos que vocês já conhecem. 2019, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, que é do Google, Facebook, né? Berkshire, Alibaba, JP Morgan, e olha onde é que foi parar a Mobil. Isso dá uma noção muito clara para que lado o mundo está indo. Quais são os novos modelos gerenciais que tem que ser adotados? Qual é a nova filosofia de trabalho? Não precisa fazer computador, não precisa fazer chip, não precisa fazer software. Precisa entender um novo modelo de operar. Sem isso, a gente vai continuar tentando dominar a cadeia produtiva e o mundo está operando em rede. Então, a ideia que eu tento trazer hoje é a ideia da ambidestria organizacional. Pode trocar? Ou seja, da ambidestria, para tentar ser mais simples, né, das empresas bimotoras, que elas possam ter os dois motores rodando ao mesmo tempo. Do seu core business, aquilo que mantém a lojinha aberta, essa é uma expressão que eu ouço recorrentemente dos empresários, mas tu está sugerindo mudar tudo, né, eu tenho que manter a lojinha aberta. Mantenha a lojinha aberta, por favor, mantenha os seus produtos que estão sendo feitos hoje, como eles estão sendo feitos, mas abra ou utilize um outro motor, bote um outro motor para rodar, que é o motor da inovação. Ele não precisa parar o outro motor para iniciar o outro. Os dois motores podem operar simultaneamente. Então, algumas coisas que eu trouxe agora de 2019, como as grandes companhias simultaneamente vão se reinventar, né, para rodar os seus negócios. Então, isso aqui é uma coisa que está rodando no mundo, né? As grandes companhias tentando pensar em como elas vão se reinventar. Porque as grandes companhias precisam hackear ou transformar as suas culturas para se transformar em mais inovadoras. Então, esses são artigos que estão rodando no mundo hoje, que são extremamente importantes para a gente começar a pensar numa nova filosofia. E a gente tem que começar a entender o que é isso aqui. Abundância versus a escassez, a teoria da abundância versus a teoria da escassez, o linear versus exponencial, organizações ambidestras, organizações exponenciais, e aí o propósito transformador massivo, o que vai transformar efetivamente a empresa de forma massiva, empresas leves e rápidas, volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, ou seja, se eu não conseguir entender o que significa isso, eu provavelmente não vou entender o que é trabalhar em plataforma ou trabalhar em rede. E hoje não se pergunta mais o como eu vou fazer, mas se pergunta quem vai entrar no meu projeto. É quem e não como. O como eu descubro depois. O como não é a parte mais complicada. O problema é quem vai participar desse processo. E aí vem o dilema do empreendedor, né? A gente acaba desempenhando um papel muito importante para trabalhar as pessoas, mas todo o nosso sistema é baseado no como e não no quem. E se a gente continuar perguntando como eu faço, a gente não pergunta com quem eu faço. E geralmente aí as coisas podem não acontecer adequadamente. E a gente é novamente, né, um imigrante do tempo. Essa tempestade toda que está acontecendo, a gente tem que reaprender como é que essas coisas funcionam. E isso tudo que eu falei mostra o quanto é difícil a gente se libertar desse negócio. E não é se libertar por livre, espontânea vontade, assim, é por obrigação hoje em dia, por uma questão de sobrevivência. E aí as organizações que elas foram projetadas lá no século XX, que ainda permanecem do jeito do século XX, que elas eram basicamente feitas para não se adaptar à mudança, hoje elas são organizações com um potencial de falha extremamente grande. E aí, né, qualquer companhia projetada para o século XX está fadada ao fracasso no século XXI. E segundo o David Rose, né, o CEO da Gust, se a gente discorda desse sentimento, então o negócio é enfiar bem fundo a cabeça na areia
porque não tem outra alternativa. E esse é o princípio da avestruz, né? Quando ela está em perigo, ela enfia a cabeça na areia. Vocês sabem o que acontece depois, né? Eu não botei a foto do depois. Então, na verdade, o que eu trago é a possibilidade de a gente redefinir o que precisamos realmente enxergar nesse processo. Para onde que a gente está indo? O que eu preciso enxergar de fato para poder construir as coisas de forma estruturada? Tá bom? Volta um. Acho que pulou um. Esse aqui só. Só para eu me mostrar de novo. Não. Então, na verdade, esse processo dentro do Parque de Ciência e Tecnologia, eu e a Prof. Elódia aqui estamos desenvolvendo toda uma estruturação em função do parque e do próprio programa, porque ambos os programas e as estruturas, elas operam junto. Então, muito corrido. Obrigado, gente. Muito bem, obrigado, professor Enor. Nós vamos agora, então, de imediato já ouvir e assistir a explanação da professora doutora Eloide Pavoni, que vai falar um pouco sobre empreendedorismo e pessoas, né? Então, o tempo é seu. A minha fala, né, e a apresentação está muito baseada em empreendedorismo e pessoas. Porque, diante disso tudo que foi explanado há pouco pelo professor Enor, a nossa vida, a gente empreende, né, o tempo inteiro, ou com novos negócios, ou na empresa onde a gente trabalha, ou num órgão público, seja o que for. Nós precisamos o tempo todo estar se reinventando e trabalhando as nossas características empreendedoras, né? E, diante disso, a gente acaba tendo a criatividade como um fator fundamental. E dentro, né, desse contexto todo do Farroupilha 2040, o que eu trago é a importância de a gente trabalhar pessoas criativas, né? E isso pode ser feito desde a base da educação, né, até na própria graduação, nos ambientes empresariais. Essa preocupação em estar o tempo inteiro trabalhando as pessoas para que elas se tornem mais criativas, para que elas passem o tempo inteiro repensando a forma de fazer as coisas, olhando, né, para o mundo e todas essas tendências, essas avaliações em relação a tendências futuras também, que o professor Enor trouxe, são fundamentais para que a gente possa realmente ser uma cidade do futuro, né? Isso é o que nos torna diferentes. Não adianta a gente, no nosso dia a dia, nós acabamos fazendo sempre mais do mesmo, né? Nós chegamos no nosso ambiente de trabalho, nós somos demandados por uma série de questões e a gente fica na rotina, no nosso dia a dia, e não temos tempo para pensar em como isso poderia ser feito de maneira diferente. Então, de qualquer maneira, independente de ser uma ideia de um novo negócio ou repensar a nossa cidade ou a nossa empresa, para a gente atingir o sucesso, a gente não basta uma ideia, né? Eu preciso de visão, eu preciso de estratégias para isso, né? Então, eu acho que, obviamente, a gente está aqui discutindo o Farroupilha 2040, mas nós também podemos levar essa mesma percepção de repensar a nossa cidade para os nossos ambientes de trabalho, para o nosso dia a dia. Isso vai acabar refletindo diretamente na nossa cidade, porque as nossas empresas vão começar a se desenvolver de uma outra maneira, a trabalhar em rede, né, como o próprio professor Enor trouxe também, é fundamental. Não tem mais como a gente pensar a inovação de maneira individual, achando que, tendo uma equipe lá na nossa empresa, a gente vai dar conta de ser inovador com tudo o que vem sendo desenvolvido a cada minuto no mundo, né? Então, a questão de estar sempre super conectado faz toda a diferença. E aqui tem uma situação que eu fiquei sabendo no decorrer dessa semana e que eu achei interessante trazer para vocês, né? Quando nós tínhamos 14 anos, muitos de nós provavelmente até já estavam trabalhando, né? Principalmente o pessoal da minha idade já estava, né? Eu, pelo menos, já trabalhava aos 14 anos. Aí, hoje, a gente olha para os nossos filhos com 14 anos, eles não estão nem pensando no assunto, né? Mudou completamente.
Aí eu fiquei sabendo da história de uma menina que eu achei muito interessante, que hoje ela tem 22 anos, mas aos 14 anos ela começou a procurar cursos para fazer mundo afora que ela pudesse fazer online. Ela era uma menina de uma classe social, né, não tão favorecida e, consequentemente, ela começou, por iniciativa dela, buscar uma série de cursos. Enfim, hoje, com 22 anos, ela se formou há pouco tempo em Relações Internacionais, sempre estudou em escola pública, porque ela não tinha condições, né, e sempre se qualificando online, fez muitos cursos né, em escolas, enfim, nos Estados Unidos, e ela passou em 5 universidades diferentes nos Estados Unidos, né, e, enfim, ela estava... né, tem mais alguns detalhes da história. Por que eu quis trazer essa história para vocês? Porque... inclusive, ela estava publicando um e-book para compartilhar com as pessoas o que ela fez e que oportunidades a gente tem mundo afora para se qualificar sem precisar gastar muito, né? Muitas vezes a gente fica esperando que o poder público nos dê uma série de coisas, mas, se a gente for atrás, existem inúmeras oportunidades, até a própria questão das startups, né? Nós vemos pelo pessoal que trabalha ali conosco, tem muito dinheiro disponível no mercado para gente boa, para quem tem boas ideias, né? Então, eu acho que ser uma cidade que incentiva as pessoas a trabalhar muito esse lado criativo ou fazer as coisas diferentes, desde a base da sua educação, né, isso pode realmente fazer uma grande diferença dentro desse projeto. Então, eu acho que... E a própria questão... Eu trouxe mais alguns slides, né? Então, que as competências fundamentais do empreendedor, isso já diz o Maurício Benvenuti, né? É inquietude, entender o amanhã, é olhar para frente. Não adianta a gente só querer resolver um problema de hoje. As pessoas têm dificuldade de fazer isso. Ok, mas pode ser que esse problema já esteja resolvido. Já tem uma série de coisas que talvez não chegaram na nossa cidade, mas já tem uma série de soluções para aqueles problemas. Então, nós não podemos só olhar para o nosso ambiente e dizer nós temos dificuldade disso. O que já está sendo feito para isso e trazer para a nossa cidade e partir daí faz toda a diferença. Senão, a gente fica partindo do zero como se ninguém tivesse feito nada a respeito daquilo. E isso faz toda a diferença para a gente evoluir numa velocidade muito maior do que simplesmente, muitas vezes, ficar todo mundo discutindo como se ninguém tivesse feito nada a respeito daquilo. Também eu acho que poderia fazer a diferença. Aí até trouxe alguns dados, né, que 64% da população brasileira acima de 10 anos está conectada à internet. Isso gera uma série de oportunidades. Ali, a questão dos infoprodutos, né, que são os modelos de negócio que mais crescem no mundo hoje, estão relacionados a cursos online, videoaulas, podcasts. Então, se tem muita coisa disponível para a gente trabalhar. E, cada vez mais, se a gente for olhar para a própria educação, o que vai nos tornar diferentes é buscar cursos por demanda, porque o mundo muda tão rápido que a gente precisa, o tempo inteiro, estar buscando qualificações. E, muitas vezes, não é o curso de graduação completo, mas é uma série de cursos de acordo com as demandas que vão surgindo no nosso ambiente de trabalho, que os nossos produtos ou serviços vão mudando. Isso é que realmente vai fazer a diferença para os profissionais. E as novas tecnologias, enfim, né, já foi discutido isso um pouco, mas de que maneira nós estamos gerando novos conhecimentos e conexões? Tá? Então, existe todo um aprendizado que a gente precisa desenvolver. É, como diz aí, aprender a empreender, né, a desenvolver essas características do empreendedor é uma habilidade que indispensável, não futura, né, já é hoje, mas coloquei ali como uma questão futuro, isso ainda mais evidenciado. E, por último, a questão das startups nesse ambiente, acho que eu já falei, então nós podemos passar, né? E no mundo inteiro, em 2018, nós temos, né, esse olhar empresarial, nós temos o blockchain como, né, num crescimento muito acelerado, a manufatura avançada, a inteligência artificial, segurança cibernética, enfim,
Então, vários segmentos crescendo bastante, tendo muito investimento. Então, a questão do ter boas ideias, se a gente tem boa ideia e competência para executar essa ideia, certamente investimentos para que essas ideias sejam desenvolvidas não está faltando, né? E cada vez a gente tem mais certeza disso, inclusive, né, por uma série de parcerias que o próprio Tecnoux tem feito em Caxias, principalmente, mas na região. E aí, aqui dentro das macro tendências, entra até a própria questão do meio ambiente, né? Então, muitas vezes, um tempo atrás, para vocês terem uma ideia, nós fizemos um teste na disciplina de empreendedorismo para que os alunos trouxessem ideias relacionadas a questões ambientais, né? O desafio do semestre era nesse sentido. E aí nós descobrimos que, para a maioria dos nossos alunos, pelo menos, né, meio ambiente é água e luz. Porque 90% deles trouxeram soluções relacionadas a esses dois temas, né? E aí a gente não se dá conta que, quando se fala em meio ambiente, nossa, é muito mais que isso, envolve muito mais coisa. Então, uma reflexão em torno disso, que às vezes os próprios conceitos que estão por trás, discutir, né, um planejamento por uma cidade, trabalhar o conceito que está por trás de cada um desses temas, eu acho que é uma coisa importante também, porque às vezes as pessoas trazem coisas muito direcionadas só, no caso do exemplo que eu trouxe em água e luz, porque eles não tinham conhecimento de tudo o que estava envolvendo e, consequentemente, a gente acaba não trazendo sugestões para aquilo, porque a gente nem se dá conta que também está relacionado àquele determinado tema. Então, eu acho que isso também poderia ser interessante. E, por último, né, o futuro do trabalho está na curiosidade, na resiliência e no empreendedorismo. Então, eu acho que isso são questões extremamente importantes para serem desenvolvidas, para a gente ter o nosso jovem preparado, porque o que a gente mais observa para os jovens que estão na graduação são muitas pessoas extremamente apreensivas, preocupadas com o futuro, depressivas, muitas vezes, aos 20 e poucos anos. Isso tudo acontece porque tudo está mudando muito rápido e o que eu vou ser? O que vai acontecer comigo? Será que eu tenho realmente condições de dar conta de todas essas demandas que estão surgindo? Então, eu acho que uma preparação desde a base, nesse sentido, também faria diferença. Era isso, pessoal. Obrigada. É hora de pensarmos o que realmente queremos para a nossa cidade. É hora de pensarmos juntos o nosso futuro. Com o projeto estratégico Farroupilha 2020-2040, a Prefeitura Municipal quer fazer da cidade o principal polo econômico, educacional e cultural do sul do país. E não se trata só de sonho, é meta. Sabe exatamente como percorrer esse caminho. O 2040 tem 6 grandes eixos: gestão pública, desenvolvimento social, qualidade de vida, infraestrutura, economia e inovação. Cada um deles tem sub-eixos específicos que contribuem para definir as metas a serem alcançadas, como criar uma cidade sustentável, um centro tecnológico para desenvolvimento de startups, uma cidade mais segura que trata os resíduos sólidos de forma eficaz e protege o meio ambiente. Para elaborar minuciosamente o plano, a gestão do Poder Executivo Municipal pretende contar com a ajuda de todos os farroupilhenses que queiram se juntar a esse sonho de construir uma Farroupilha ainda melhor. Empresários, engenheiros, médicos, advogados, professores, jornalistas, intelectuais, trabalhadores do campo, da indústria e do comércio, todos serão bem-vindos e terão suas contribuições devidamente acolhidas. Será assim que caminharemos juntos rumo ao futuro. Afinal, foi assim também que chegamos até aqui, sendo essa cidade maravilhosa para viver e trabalhar. Farroupilha 2040. O futuro começa aqui.